Fala, alunos e alunas! Fala, galera que me acompanha no YouTube, no Spotify. Resolução estratégica de questões, questão de número 19. Vamos nessa, galera! Mais um dia especialíssimo. Aqui, de fato, você vai aprender a resolver questões de uma forma eficiente, seguindo o método AV4.4, método desenvolvido pelo professor Alan. Se está no YouTube, já chega curtindo a aula, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. É fundamental porque esse projeto é um projeto contínuo. Todo santo dia, ao meio-dia, nós temos uma questão nova. Então, se todo dia, ao meio-dia, você tem uma questão nova, você precisa utilizar a tecnologia a seu favor. Então, quando você se inscreve no canal e ativa as notificações aqui no YouTube, ou quando você aqui no Spotify segue o podcast do professor Alan e ativa as notificações, toda vez que tiver uma questão nova, toda vez que tiver um podcast novo, no caso do Spotify, você será notificada ou notificado sobre esta nova informação, sobre esse novo material. Fechado? Vamos lá, vamos aprender a resolver as questões da melhor forma. Questão 19, questão muito bacana. Você aprender direito constitucional e direito administrativo é um grande efeito colateral positivo que você terá por, de fato, desenvolver a questão de uma forma eficiente. Bacana. Então, vamos lá, vamos estabelecer toda a linha da nossa padronização em termos de resolução. Então, método AV4.4, método focado em 4 pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Então, método AV4.4, dentro da linha do método AV4.4, eu estou diante do projeto de resolução estratégica de questões. Perfeito, professor, que massa! No cenário da resolução estratégica de questões, é fundamental que você saiba o que fazer quando você pega a questão. Então, vamos analisar a questão 19. Olha o que ela traz, é mais uma questão inédita, mais uma questão trazida aí por mim, professor Alan Vinícius. Viu a questão? Primeiro ponto é criar um padrão de resolução. Vamos ler a questão? Os atos administrativos com vícios de motivo ou com vício de objeto não podem ser anulados, mas apenas revogados. Massa, entendido. Vamos ver se está certo ou se isso está errado. Mas antes de adentrarmos propriamente na resolução em si da questão, é fundamental você ter na cabeça o padrão de resolução. Sabia a disciplina? Direito administrativo. Show de bola, professor. Direito administrativo é a disciplina. Qual é o tema? Nós estamos diante dos atos administrativos. Este é o tema. E nós temos a linha ainda do subtema, que é a classificação. Note que quando a gente faz isso, existe todo um padrão que eu estou construindo com você. E qual é o padrão? Que quando eu menciono esse aspecto aqui, você está seguindo uma parte da metodologia e essa parte ela está relacionada a um objetivo central. Para que eu faço isso? Para que você saiba como efetuar a organização dos estudos. Todos os meus mentorados, as minhas mentoradas, os meus mentorados, absolutamente todo mundo que é acompanhado individualmente por mim, tem acesso a uma linha, a uma estratégia desenvolvida em cima de saber qual é a disciplina para estudar, qual é o tema, qual é o subtema e qual é o tipo de estudo. Então, quando você tem esse processo de organização, você vai conseguir ter um cenário, ó, de fixação de metas de estudo. Então, a fixação das metas, elas
passam diretamente pela linha do processo organizacional. Aí alguns dizem assim, professor, mas eu não tenho disciplina para estudar. A minha pergunta sempre é, você não tem disciplina porque você não tem meta. Você tem meta definida? Se você não tiver meta definida, você vai chegar em casa cansado ou cansada, por exemplo, do trabalho, e você não vai estudar. Ou não vai estudar a quantidade necessária, a quantidade suficiente. Você só consegue fazer isso se tiver uma meta pré-definida para você progredir. Fechado? Então, bacana. Quando eu falo em atos administrativos, isso tem que estar cristalino na sua cabeça. Atos administrativos, eles podem ser atos válidos ou inválidos. Bota isso na cabeça. Os atos, eles podem ser atos válidos ou os atos podem ser atos inválidos. Quando eu penso em atos inválidos, esses atos são atos que possuem vícios ou que possuem defeitos. Atos inválidos são aqueles que possuem vícios ou defeitos. Então, eles possuem vícios ou defeitos. A partir do momento que eu tenho um cenário que ele possui vícios ou que possui defeitos, é automático o raciocínio. Se possui vícios ou se possui defeitos, eu preciso saber a natureza do vício, se o vício é corrigível ou não. Então, eu estou diante da possibilidade de vícios insanáveis, são incorrigíveis. Então, vícios insanáveis, como eu posso estar diante de vícios sanáveis? Sanáveis são vícios corrigíveis. Entendido, professor? Que massa. Quando o vício é insanável, como o nome já diz, insanável quer dizer incorrigível, quer dizer que não cabe correção daquele vício. E o sanável é o que cabe correção. Então, quando o vício é insanável, ou quando o vício é sanável, eu vou ter consequências diferentes. Se o vício é insanável, a única possibilidade que eu tenho é de anulação, não tenho o que falar. Tem vício, anulação. Se o vício é sanável, anulação, cuidado com isso, ou convalidação. Então, na hipótese de eu ter um cenário de vício, mesmo que ele seja sanável, cabe anulação. Então, o que que eu quero lhe mostrar? Que se eu tenho vício, sempre caberá anulação. Então, ó a caneta brega. Em todas as situações de constatação de vício em um ato administrativo, cabe a anulação. Cabe. Sempre vai anular? Não. Porque eu tenho uma possibilidade de convalidar, eu tenho uma possibilidade de corrigir, mas eu sempre posso. Então, os atos com vícios de motivo objeto não interessa onde é o vício. Não podem ser anulados, está errado. Sempre está errado. Agora, qual é o cenário que eu preciso que você tenha na cabeça? Vou colocar aqui embaixo, por causa do espaço. Quando eu estou diante de atos válidos, esses atos válidos, se eles tiverem mais de uma possibilidade, como assim? Quando eu tenho mais de uma opção, então, com duas
ou mais soluções disponíveis ao administrador público, o que é que eu posso fazer? Eu posso tomar uma decisão e, de repente, depois de um tempo, eu modificar a minha tomada de decisão. Então, quando esse ato ele tem mais de uma a solução à disposição do administrador, nós chamamos esses atos com um nome especial, com uma classificação especial. Nós chamamos de atos discricionários. São atos que têm mais de uma solução cabível. Por exemplo, toda vez que eu receber uma verba extra do governo federal, eu vou poder investir em saúde ou em educação. Veja que eu tenho mais de uma solução à minha disposição. Perfeito? Então, com isso, o que é que isso nos remete? A possibilidade de eu mudar de ideia. Ou seja, quando eu falo em mudar de ideia, o que é que eu estou? Então, vamos lá. Possibilidade de mudar de ideia. Por quê? Porque mudou o cenário. Como assim mudar o cenário? Momento um, adotada a solução X. Momento 2, que é um momento posterior, eu desfaço a decisão 1. Então, desfazimento da decisão 01, a fim de adotar a desfazimento da solução, fica melhor, 01, desfazimento da solução, a fim de adotar a solução 02. Esse desfazimento, o nome é feio, mas existe, da situação 1 para adotar a situação 2, nós chamamos tecnicamente de revogação. Então, é uma revogação, que é uma extinção de ato válido. A revogação é a extinção de um ato válido, gente. E isso precisa estar claro. Então, revogação eu só tenho em ato válido. Então, esse mais apenas revogação também não pode, porque tem vício. Ah, não, mas vício no motivo, vício no objeto, não importa onde é o vício. É porque quando eu faço análise de conveniência e oportunidade, ou seja, análise se eu vou manter ou não a solução 1 para adotar a 2, isso é feito no motivo ou no objeto. E aí vem na cabeça do candidato ou da candidata que se eu falo motivo e objeto, só cabe revogação. Isso está errado. Não é assim. Então, por isso que você, ó, já tem a linha do gabarito. Gabarito, ó, gente, é errado. E a forma como você compõe o seu estudo, a forma como você organiza o seu estudo é fundamental. Para você chegar onde você quer chegar, ó, ter isso aqui, ó, gente, organização de estudos, fixação de metas é fundamental. Se hoje você não faz isso e precisa de ajuda, ou seja, se efetivamente passar em concurso é uma prioridade para você, você tem que mudar as estratégias que você vem adotando até aqui. Se você tem adotado uma estratégia que não tem dado certo, você precisa mudar a estratégia para mudar o resultado. Então, o meu acompanhamento individual de estudos pode ser um caminho para você. É o caminho, ou foi, ou vem sendo, ao longo desses 16 anos de atuação, um caminho para diversos estudantes. Então, qual é o WhatsApp? Manda mensagem no 719-9381-1035 para entender o funcionamento de um acompanhamento individual de estudos, para que você entenda se é para você ou não. Porque pode ser que não seja para você. Mas não tenha dúvidas que aqueles estudantes que hoje possuem um maior êxito em termos de preparação,
que possuem uma maior produtividade, uma maior performance, são aqueles estudantes que são acompanhados, que têm a visão de fora de um treinador. Se assim não fosse, a gente não veria grandes atletas que são atletas olímpicos com grandes treinadores. A gente não veria porque não faria diferença, né? Ter ou não um treinador. A diferença ela é muito grande, tá? Então, por isso, a minha primeira recomendação para você envolve o acompanhamento individual de estudos, que se você não pegou o número no slide anterior, faça isso nesse momento, fechado? Vamos lá, deixa eu só salvar aqui para ter certeza que está tudo bem. Beleza, vamos lá. Então, o primeiro ponto é você mandar mensagem no WhatsApp. Se você ainda não está ouvindo os podcasts do Professor Alan, todo santo dia nós temos um podcast novo. Podcast disponível sempre às 6h06 da matina, 6h06 da manhã. E questão nova desse projeto que você está vendo aqui comigo, sempre ao meio-dia, tá bom? Sempre ao meio-dia. Então, baixa o Spotify, segue o podcast do Professor Alan e ativa as notificações. No YouTube, se você está no Spotify nesse momento, já faça isso. Se tiver no YouTube, nós temos sempre, todo santo dia, ao meio-dia, uma questão nova. Então, por isso, você deve seguir efetivamente o canal do Professor Alan, curtir esse vídeo e ativar as notificações. Porque qualquer informação nova, qualquer material novo, qualquer questão nova resolvida, você vai ser notificada ou notificado dessa informação. Então, meio-dia, assim como durante as semanas, nós temos aulas ao vivo. No momento em que a gente está realizando essa aula, as aulas ao vivo acontecem às quartas-feiras às 14h30 e aos sábados às 9 da manhã, tá bom? Canal do Telegram. Telegram, nós temos questões inéditas todo santo dia. Todo santo dia. Quais são os horários, professor? 5 da manhã sai a primeira questão, 9 da manhã, 13 horas e 18 horas. Resoluções comentadas, 7h30. Depois nós temos comentários ao meio-dia, comentários ainda às 16 horas e comentário ainda às 19 horas. Questões inéditas, questões criadas, questões desenvolvidas pelo professor Alan, assim como as questões aqui da resolução estratégica. Depois disso, o que é que você precisa fazer? Onde é que você precisa estar? Instagram. Se você ainda não segue o Instagram do Professor Alan, vai lá nesse momento, @prof.alanvinícius. Muitas dicas importantes sobre aumento de produtividade e sobre aumento de performance nos estudos. Além disso, se você precisa e é necessário você ter acesso a os melhores especialistas do mercado, os melhores especialistas no cenário de concursos. Então, de fato, recomendo fortemente que você esteja no maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. É o Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso que conta com mais de 5.000 alunos aprovados entre os meus treinamentos individuais e os cursos que são ministrados no Acerte. Perfeito? Então, de fato, qual é a sua missão? Nós temos uma missão todo santo dia, toda santa aula que a gente assiste. Você vai encaminhar para uma pessoa. Não é para 10, não é para 15, é para uma pessoa. Pode ser também para um grupo. Uma pessoa, um encaminhamento. Você vai mandar para a pessoa e dizer assim, eu lembrei de você quando eu ouvi ou quando eu vi o professor Alan resolvendo essa questão. Não tenha dúvidas que você vai criar um ciclo virtuoso ao seu redor. Isso só faz com que você cresça e cresça do ponto de vista de produtividade, de performance e de mentalidade. Grande abraço, estamos juntos. E até amanhã com mais uma questão, com a questão de número 20, aqui no canal do YouTube, assim como no Spotify. Grande abraço, estamos juntos e rumo à sua aprovação. Valeu, comente aqui se você gostou da aula de hoje. Valeu, gente!